Agora vamos resolver o exercício 1020 aqui do URI chamado idade em dias, e ele fala o seguinte: leia um valor inteiro correspondente à idade de uma pessoa em dias e informe-a em anos, meses e dias. E aqui embaixo tem uma observação falando que para facilitar o cálculo, a gente pode considerar todo o ano com 365 dias e todo o mês com 30 dias. Como exemplo de entrada, a gente vai receber um valor inteiro e a partir desse número, a gente precisa entender quantos anos, meses e dias é contido dentro dessa quantidade de dias. Vou pegar esse valor aqui como exemplo e já vou vir aqui para o VS Code, deixar ele aqui dentro do nosso arquivo de teste. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo sobre resolução de exercícios do URI com JavaScript, eu recomendo que você dê uma olhada aí nos comentários, porque eu vou deixar uma playlist fixada com a resolução de vários outros exercícios para você aprender lógica de programação com JavaScript. Então dá uma olhada lá, eu recomendo que você siga direto pela playlist. Então, como sempre, a primeira coisa que a gente precisa ver é se de fato o nosso valor aqui de entrada ele já foi lido aqui no input. Eu vou colocar um console.log passando esse input aqui como parâmetro. Salvei, apertei Ctrl aspas simples ou então Ctrl J para abrir meu terminal. Aqui você roda Node e passa o nome do seu arquivo, que no caso aqui é o script. Pode escrever só metade dele, dá um tab e ele já autocompleta. Então, beleza, apareceu o 400 aqui pra gente. Só que lembrando, né, esse valor aqui, ele tá do tipo string ainda. Então, se eu colocar um type of, ele vai me falar que é um do tipo string, né? String é basicamente uma cadeia de caracteres, que seria um texto. E a gente precisa fazer uma conversão desse valor para um tipo numérico, para a partir daí começar a fazer as manipulações de valores aqui e chegar no resultado que o URI pede. Então, vou apagar isso aqui, vou criar uma variável usando o let, chamado etd dias, e ele vai receber um parseInt do valor que está aqui no input. O parseInt, ele vai fazer uma conversão do tipo string para um tipo numérico, tá? Se você deixar o cursor aqui em cima, ele vai falar que uma string é convertida para um tipo numérico. E a partir daí, se a gente colocar um console.log, passando o type of do etd dias, ele já vai falar que é um tipo número. Como o URI pediu para a gente informar a quantidade de anos, meses e dias, então vou criar essas duas outras variáveis para a gente utilizar aqui no nosso código. Então, let qtd anos e qtd meses. Para saber quantos anos existem nessa quantidade de dias, é muito simples. Então, vou colocar qtd anos, vai receber a quantidade de dias dividido por 365, que foi justamente o que ele falou aqui. Para facilitar o código, todos os anos possuem 365 dias e todos os meses 30 dias. Porém, se a gente deixar do jeito que está aqui, ele vai retornar um valor fracionado para a gente. Vou colocar um log, colocar o qtd anos aqui para entender melhor. Vou salvar, vir aqui no terminal, apertando Ctrl J e rodar de novo o Node Script. E ele passou esse valor, 1.095 e outro valor aqui, né? Então, para não ocorrer esse problema, eu vou recortar esse valor daqui e eu vou passar ele como parâmetro também no parseInt. Como somente a parte inteira é importante pra gente, então esse valor aqui é passado como parâmetro, o parseInt, para que ele pegue somente esse primeiro valor aqui, tá bom? Então, se eu rodar aqui, ó, agora o Node Script novamente, ele vai retornar somente o 1, porque em 400 aqui, né, se a gente subtrair 365 dias, vai sobrar ainda mais 35 dias, né? E a partir daí a gente consegue decompor também para os meses e os dias restantes. Então vamos lá. Uma vez que a gente já sabe quantos anos tem dentro de 400 dias, a gente precisa reatribuir o valor que está lá na quantidade de dias. Então como a gente faz? Você vai colocar qtd dias, vai receber o valor que tinha anterior, que era a quantidade de dias, só que dessa vez a gente não vai usar mais esse operador de divisão. A gente vai usar o operador de módulo, que ele pega o resto da divisão. Então você coloca o porcentagem, que é o operador de módulo, e passa o 365 dias. Então se eu colocar um console.log, ele vai mostrar aqui pra gente agora o restante que sobrou ali, que seria os 35. Então de 400 a gente subtraiu o 365, logo a gente tem um ano, e o que sobrou foi justamente esse 35 aqui. Agora para a quantidade de meses é muito simples, basta que a gente repita esse processo aqui. Então eu vou apagar isso aqui, vou colocar qtd meses, ele vai receber um parseInt, né, porque ele precisa fazer aquela conversão lá, e a gente vai considerar somente o valor inteiro, e aqui vai ser a quantidade de dias dividido por 30, que foi o valor que o URI tinha passado pra gente, né? Todos os meses a gente pode considerar com 30 dias. E uma vez que a gente já fez isso aqui, a gente precisa reatribuir de novo o valor que tinha na quantidade de dias, porque lembra, aqui tinha 30, então a gente vai fazer essa divisão, ele vai falar que tem um mês ainda, né? Porque em 35 dias a gente consegue subtrair 30 daqui, e vai sobrar somente a quantidade de dias, que seria os 5 finais aqui. Então a gente vai fazer a mesma coisa que foi feito aqui em cima, vai colocar qtd dias, vai receber a quantidade de dias anterior, módulo 30, ponto e vírgula aqui no final. Então, se eu apresentar aqui, ó, console.log, na quantidade de dias vai ter somente os 5 finais, a quantidade de meses vai ser um mês, e ano também a gente já viu que é somente um ano. Beleza. Então, agora que a gente já tem o resultado daqui, vou apertar Ctrl J para tirar o terminal daqui. Agora a gente precisa imprimir o resultado conforme o URI solicitou. Então, vou vir aqui e ele fala o seguinte, ó, aqui vai ser
ter o valor, depois anos, aí quebra linha, o valor meses, quebra linha, o valor dias. Então eu vou copiar isso aqui, vou copiar e aqui vou colocar assim, let resultado, vai receber. Aí aqui em vez de abrir aspas duplas para colocar uma string, eu vou colocar crase, dá um Ctrl V, beleza? Aqui a gente vai fazer uma interpolação dos valores, tá? Então sempre que a gente usar, por exemplo, o cifrão e abre e fecha chaves, a gente consegue colocar o valor de uma variável aqui. Aí assim que isso aqui foi executado, o JavaScript vai lá e vai substituir o valor que está aqui pelo valor que está dentro da variável. Aqui primeiro é a quantidade de anos, vou pegar aqui, ó, QTD anos, e eu vou fazer o mesmo para os demais. Então vou colocar aqui um cifrão, abre e fecha chaves, vou copiar, vou colocar aqui embaixo, aqui vai ser QTD meses, depois QTD dias, com um ponto e vírgula aqui no final. Se eu colocar aqui, ó, console.log, a gente vai ver que o resultado é justamente o que o URI pede pra gente, 115, igual até aqui. Posso até fazer um outro teste, vou deixar aqui em vez de 400, vou colocar 800, salvar, vir aqui, rodar nosso script de novo, 2210, igual até aqui, beleza? Então isso aqui já resolve pra gente. Eu vou selecionar esse código que a gente resolveu. Essa primeira instrução aqui não precisa, porque o URI já fornece pra gente. Vou pegar da linha 5 até a linha 19, vou copiar, vir aqui, da 2 para baixo eu vou apagar, e aqui eu vou colar a nossa resolução. Beleza? Então já está selecionada a linguagem JavaScript. Posso clicar aqui em enviar. Ele falou que o nosso código foi recebido e está na fila para aguardar a submissão. Perfeito, nosso código foi aceito aqui pelo URI. Se você teve uma resolução diferente do que foi explicado aqui em vídeo, deixa aí nos comentários, tá bom? Se você tiver alguma dúvida também, deixa aí, porque eu ou alguma outra pessoa pode te ajudar. Então se você gostou desse vídeo, deixa um like, recomenda para outras pessoas também que estão aprendendo lógica de programação utilizando o JavaScript, e a gente se vê no próximo vídeo. E também não esquece de conferir a playlist que eu deixei aí fixado nos comentários, beleza?